E aí, pessoal, tranquilos? Espero que todos estejam bem. Nós trabalhar a história propriamente dita. Passado o processo de sedentarização, que vai acabar marcando o chamado período neolítico, aquelas transformações, a agricultura, a pecuária, cerâmica e a tecelagem, numa região do Oriente Médio, que um historiador, eu não me lembro agora exatamente o nome dele, vai acabar denominando uma região de crescente fértil, que esse chamado crescente fértil vai acabar pegando as terras outrora chamadas de Mesopotâmia e a civilização do Egito propriamente dita. No caso, nesse vídeo, eu vou acabar me atendo à questão dos povos da Mesopotâmia. Mesopotâmia vai ser uma faixa de terras localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Os rios Tigre e Eufrates, se eu não me engano, eles vão acabar nascendo nas montanhas da Armênia, passa por todo aquele território ali, daqueles países ali do Oriente Médio, hoje como Síria, Iraque, Jordânia, e acaba desaguando no chamado Golfo Pérsico. Bom, Mesopotâmia, hoje, está localizada na maior parte do território do Iraque. É nessa faixa de terra, estreita não, perdão, é nessa faixa de terra que vai acabar se desenvolvendo as sociedades ou povos da Mesopotâmia. Agora tem um detalhe, viu? Mesopotâmia não é um povo, são povos que em diferentes épocas, em diferentes momentos, vão acabar construindo as chamadas primeiras civilizações. Essas civilizações vão acabar se desenvolvendo às margens desses dois importantíssimos rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que hoje cortam boa parte do que é o território do Iraque. O Iraque, por exemplo, é um país do Oriente Médio com constante instabilidade política. Aqui e acolá, os Estados Unidos acabam se intrometendo nos assuntos políticos da região. Já teve guerras e mais guerras, enfim, é uma região instável hoje do ponto de vista político, mas que abrigam muitos sítios arqueológicos que encontram-se seriamente ameaçados. Até não muito tempo atrás, uns imbecis, o chamado Estado Islâmico, se divertia em saquear esses templos, essa riqueza incalculável para a história da humanidade, que é isso que esses povos da Mesopotâmia vão acabar deixando, que esses imbecis, o termo que eu usei é esse, imbecis, se apropriaram para financiar seus atentados terroristas. Agora eu lhe pergunto, quem é que financia essa galera? Eles saquearam estátuas, destruíram a estátua do rei Sargão. O rei Sargão I ou foi segundo, não me lembro agora exatamente. O rei Sargão foi um dos reis dos povos acádios, daqui a pouco eu vou falar sobre isso com maiores detalhes. Enfim, essa galera, esses malditos, imbecis do Estado Islâmico, se divertiu em saquear, destruir esse patrimônio da humanidade, que encontra-se, infelizmente, seriamente ameaçado. Mas vamos voltar para a Mesopotâmia, né? Bom, Mesopotâmia vai ser o que Heródoto, um historiador grego, que ele é conhecido como o pai da história, ele vai acabar dizendo que Mesopotâmia é a junção de duas palavras gregas, meso, meio ou entre, potâmia, rios. Mesopotâmia vai ser essas terras entre os rios Tigre e Eufrates que os gregos vão acabar denominando. Mais uma vez, Mesopotâmia não é um povo, são povos que em diferentes épocas, em diferentes momentos, vão acabar se estabelecendo nessas terras chamadas pelos antigos gregos de Mesopotâmia, ou terra entre rios. Os rios Tigre e Eufrates vão acabar o quê? Possibilitando a fixação desses grupos humanos que acreditam que lá por volta de 8.000 anos atrás antes de Cristo vão começar a se fixar nessas terras, nessa região, os primeiros grupos humanos, possibilitando, por exemplo, o surgimento e o desenvolvimento de civilizações. Que esses rios Tigre e Eufrates, eles vão acabar passando por cheias, vão acabar o quê? Inundando essas terras. Do que esses rios transbordavam, eles vão depositar nas terras próximas a eles a camada de humus. Humus, para quem não sabe, é um material orgânico em estado de decomposição que, ao entrar em contato com o solo, torna essas terras férteis. Sabemos que uma terra fértil é uma terra favorável, propícia à prática e o desenvolvimento da agricultura. Com o depósito desse humus,
vai ser possível esses chamados povos da Mesopotâmia se fixarem nessa região e construírem, significativamente falando, as suas chamadas primeiras civilizações. Mas quem são os povos da Mesopotâmia? São os sumérios, que são os primeiros a chegar na região. Temos os acádios. Temos os chamados amoritas, que vão formar, por exemplo, a famosa cidade da Babilônia, ou o primeiro império da Babilônia. Teremos, por exemplo, os cassitas. Virão os assírios, que era um povo que vivia ao norte dessas terras que os gregos vão chamar de Mesopotâmia. Os assírios vão ser um povo extremamente dedicado à guerra, diga-se de passagem. E também teremos os chamados caldeus, que vão formar o segundo império da Babilônia. Que no caso dos caldeus, eles tinham um rei chamado Nabucodonosor II, se eu não me engano, que ele vai acabar conquistando os hebreus, ou mantendo os hebreus cativos, aprisionando os hebreus. Tem até uma parte da Bíblia que é o chamado cativeiro da Babilônia. Dúvidas? Consultar o Antigo Testamento. Que Ciro, o grande conquistador persa, ele vai acabar derrotando, se eu não me engano, os famosos exércitos da Babilônia e libertando o povo hebreu, permitindo com que eles regressassem à famosa Terra Prometida. Esse episódio tem inclusive citado na Bíblia Sagrada, se eu não me engano, no Antigo Testamento. Dúvidas? Consulte a Bíblia. Bom, mas vamos nós. Mais uma vez, Mesopotâmia não é um povo. São povos que em diferentes épocas, em diferentes momentos, chegam nesses territórios e vão acabar formando as chamadas primeiras civilizações. Os sumérios, como eu acabei de falar para vocês, vai ser o primeiro povo a se estabelecer na região. Acredita-se que a organização política dos sumérios vai se dar através de cidades-estado. Quais eram as cidades? Uruk. Outros povos vão formar outras cidades, como Lagash, Eridu, Nínive, Assur, a cidade da Babilônia, por exemplo. Mas Ur e Uruk, se eu não me engano, elas são cidades sumérias, as chamadas cidades-estado. Acredita-se que coube aos sumérios a invenção da roda. Acredita-se que os sumérios foram um dos primeiros povos na história da antiguidade a trabalhar o cobre. O cobre vai ser o primeiro metal a ser trabalhado pela humanidade, que vai ser utilizado principalmente para fins militares, diga-se de passagem. E os sumérios também, eles são muito famosos pela questão de que na cidade de Ur, está lá na Bíblia, viu? No livro do Gênesis, que nessa cidade, de acordo com a Bíblia Sagrada, teria nascido o quê? O famoso patriarca Abraão, ou Abrão. Abrão, por exemplo, nasceu na cidade suméria de Ur, que teria toda aquela trajetória. Ele é temente a Deus, enfim, teria sacrificado o próprio filho em homenagem a Yahvé, que a Bíblia nos fala que em determinado momento em que ele vai sacrificar o seu próprio filho, tem um anjo que aparece, não me lembro agora qual é o anjo, que acaba o quê? Dizendo que Abraão é um cara altamente temente a Deus, que não faça isso, sacrifica o cordeiro, e a partir desse momento, se eu não me engano, ele vai acabar se chamando Abraão, selando a sua aliança, o seu destino para com Deus, e recebendo de presente as famosas terras de Canaã, que é a famosa terra prometida. De acordo com a Bíblia, Abraão, ou Abrão, como ele era chamado inicialmente, ele vai ser originário dessa cidade suméria. No caso, a cidade de Ur. Ur estava localizada no sul das terras da Mesopotâmia, terras essas ocupadas pelos nossos amigos sumérios. Os sumérios é um povo agrícola, um povo pastoreio, vão ser os primeiros a ocupar a região, e eles vão ficar muito conhecidos por uma escrita que eles vão acabar desenvolvendo nessa região, que é a chamada escrita cuneiforme. Essa escrita, por exemplo, era feita em blocos de argila em formato de cunha. Talvez seja um dos registros mais antigos que se tem notícia da história da humanidade. Essa escrita dos povos sumérios, que era essa escrita em formato de cunha, conhecida comumente como escrita cuneiforme. E essa escrita, essa é uma forma de comunicação, né? É importante se comunicar, diga-se de passagem. Os escribas sumérios, de certa forma, eles vão acabar desenvolvendo essa forma de escrita, conhecida como escrita cuneiforme,
que eram tabuinhas em placas de argila, em formato de cunha, que eles vão registrar o quê? As atividades, os acontecimentos, os conhecimentos históricos, etc, 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 etc. Que as bibliotecas sumérias eram riquíssimas nesses exemplares da escrita cuneiforme. Que essa escrita inicialmente, minha gente, ela era feita de uma forma pictográfica. Era formado por desenhos simples que vão acabar representando o quê? Pessoas, animais, objetos, etc, 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 etc. E como toda escrita que se preze, ela vai acabar o quê? Passando por transformações. Inicialmente ela era pictográfica. Depois a escrita vai acabar evoluindo, ela vai acabar adquirindo o quê? Características ideográficas, isto é, os símbolos dessa escrita passam a representar ideias, sentimentos e outras coisas mais abstratas. Por exemplo, uma mão, um alimento. Ela evolui da pictográfica para a ideia, para a chamada ideografia, Para depois, muito tempo de evolução, a escrita suméria, ou a escrita cuneiforme, como queiram, ela vai acabar assumindo o quê? De certa forma, som das palavras, tornando-se, por exemplo, uma escrita fonética. Muitos desses exemplares da chamada escrita cuneiforme encontram-se nos sítios arqueológicos espalhados pelo Iraque, como também se encontram em vários museus espalhados pelo planeta, principalmente na Europa. O Museu Britânico de Londres tem exemplares da escrita cuneiforme, e outros museus, mundo afora, ainda eles têm conservados, preservados, essas formas de escrita, que é a chamada escrita cuneiforme. Ainda sobre os sumérios, ele é um povo bem interessante. Eles vão construir templos, os chamados zigurates, que através desses templos eles vão ser os primeiros a observar que relação os astros vão ter com os seres humanos. Vão construir um calendário, por exemplo. Eles vão acabar desenvolvendo, sem querer querendo, a chamada astrologia, que é o estudo dos astros. Será se os astros têm influência em nossas vidas? Ao estudarem os astros, querendo ou não, eles vão acabar desenvolvendo uma forma de calendário. Esses templos, esses zigurates, ainda hoje encontram-se espalhados pelo território do Iraque, que formavam as terras da Mesopotâmia, diga-se passagem, que esses templos vão ser muito interessantes. Que através desses estudos, eles vão acabar desenvolvendo o quê? A astrologia. Alguém aí acredita em horóscopo? De certa forma, a gente vai acabar devendo aos sumérios esse estudo dos astros, que até hoje o horóscopo a gente sabe perfeitamente que chegou até o presente momento. Até os dias de hoje, aliás, para ser mais exato. Os sumérios vão dominar a região por muito tempo, para depois serem conquistados pelos nossos amigos acádios. O primeiro império da Mesopotâmia no qual se temos notícia é o famoso Império Acadiano. O rei Sargão I, Sargão II, por muito tempo essa galera vai reinar nessa região. Povos guerreiros, conquistadores, os sumérios não vão sobreviver a essa investida dos acádios. Serão definitivamente o quê? Conquistados. Agora, o que é interessante na Mesopotâmia, nessas civilizações, levem muito em consideração, é que uma cultura acaba influenciando a outra. A escrita cuneiforme ela vai continuar sendo desenvolvida, mas só que agora com um toque dos acádios, diga-se de passagem. O imperador estava no topo da sociedade, tínhamos os guerreiros, os sacerdotes, a nobreza, os comerciantes, os artesãos, os agricultores. Também vamos ter escravos. Até que vai chegar um momento em que o Império Acádio ele não vai encontrar mais tanta força devido às disputas políticas, devido também à questão de disputa interna mesmo. Eles vão acabar o quê? Sendo conquistados pelo famoso povo amorita, que são os amoritas que vão acabar formando o primeiro império da Babilônia. A Babilônia que é inclusive descrita no livro do Apocalipse como uma grande prostituta. No final dos tempos fala, enfim, aquelas coisinhas que, de minha parte, eu acho fantástico o livro do Apocalipse. Show de bola esse livro. Mas voltemos à Babilônia, né? Babilônia,
vai ser fundada pelos nossos amigos amoritas, derrotam os acados de certa forma e vão construir o chamado primeiro império da Babilônia, que vai ter um rei da Babilônia muito famoso, diga-se de passagem, vai ser o sexto rei babilônico, se eu não me engano, que é o famoso Hammurabi. Hammurabi vai ser o sexto rei babilônico, que a ele é atribuído um código, o chamado Código de Hammurabi, que é um dos primeiros códigos que se tem notícia da história da humanidade. Que muitos historiadores falam que o Código de Hammurabi nada mais é do que uma compilação de códigos jurídicos de outros povos no decorrer da trajetória política da Mesopotâmia. E o que é que esse código vai ter de tão especial, que leva o nome do famoso rei Hammurabi? Ele vai acabar adotando o famoso princípio de Talião. Já ouviu falar na ideia do olho por olho e dente por dente? O princípio de Talião fala a ideia de tal igual. Como era que funcionava esse código? Por exemplo, você cometia um crime, a pena que você vai cumprir será proporcional ao crime que você cometeu. Olha, minha gente, em 1901, arqueólogos encontraram na cidade de Susa, no território que hoje faz parte do Irã, a famosa estela de Hammurabi. Essa estela é um bloco de basalto, se eu não me engano, que está exposta hoje no Museu do Louvre, lá em Paris, na França, que ela tem 2,25 metros de altura e representa, de acordo com a mitologia da Babilônia, viu? O momento em que Shamash, que era o deus do sol e da justiça, se eu não me engano ele era o deus do sol, da justiça eu sei que ele era, o deus do sol e da justiça, entregando pessoalmente ao próprio Hammurabi o código de leis que vai acabar levando o seu nome, o famoso Código de Hammurabi. Esse bloco, a chamada Estela de Hammurabi, encontra-se em exibição no Museu do Louvre, lá em Paris, na França. Está na seção de Antiguidades Orientais, diga-se de passagem. Por que esse código é tão importante? Esse código regulava toda a vida da sociedade, no caso dos povos da Mesopotâmia, que ele vai ser adotado na região da Babilônia, diga-se de passagem. Esse código é regido por 282 leis, que, mais uma vez, ele vai acabar adotando o famosíssimo princípio de Talião, o tal do olho por olho e dente por dente. Um dos códigos de Hammurabi vai acabar dizendo o seguinte: se um médico, ele numa cirurgia, ele por acaso cometeu um erro médico, comprometeu a vida do paciente, o Código de Hammurabi vai dizer o seguinte: pelo Código de Hammurabi, esse médico deve ter suas mãos cortadas. O Código de Hammurabi, outra lei do Código de Hammurabi vai falar o seguinte: se alguém roubou algo que pertencia a um templo e o receptador recebeu esse produto do furto, tanto fulano que roubou como a pessoa que recebeu merecem ser igualmente condenadas à morte. Tem outra lei do Código de Hammurabi que ela é bem interessante. Ela diz o seguinte: se o filho levantar a mão para o seu pai, esse filho merece ter sim suas mãos cortadas. O Código de Hammurabi também fala o seguinte: se um homem arrancar o olho de outro homem, o homem que arrancou o olho tem que ter o seu olho arrancado. Por exemplo, você arranca o olho de um ser humano. O ser humano que ficou cego tem o direito de também arrancar o seu olho. É o famoso princípio de Talião, o tal do olho por olho e dente por dente. Tem um trecho do Código de Hammurabi que ele é bem interessante. Ele diz o seguinte: se um taverneiro, isso eu li faz muito tempo, se um taverneiro servir uma cerveja e essa cerveja for considerada um produto de péssima qualidade, sabe o que é que esse código dizia? Que o taverneiro tem que morrer afogado pela própria cerveja que ele produziu. O Código de Hammurabi ele também vai falar o seguinte, minha gente: se um construtor construiu uma casa e essa casa não oferecia questão de segurança, no outro dia essa casa desabou, o construtor deveria ser morto. São 282 leis que regiam esse código,
que, de acordo com a mitologia da Babilônia, o próprio amigo Hammurabi teria recebido de Shamash, que era o deus do sol e da justiça, esse código de leis a ser utilizado na sociedade da Babilônia. Aliás, perdão, eu me confundi aqui um pouquinho. Não comentei me confundir, é só o raciocínio aqui que falhou um pouco, mas deu certo, viu? Esse código vai reger toda a vida da sociedade da Babilônia. Enfim, fantástico. Vários códigos jurídicos que vão aparecer no decorrer da nossa história vão ter como inspiração esse código de Hammurabi, mas não pensem, minha gente, que o código de Hammurabi vai ser vingança desmedida, não. Não, eu vou furar o olho de um cara, eu vou ali e vou fazer justiça. Essa é a noção que eles vão ter de justiça. O médico cometeu um erro médico, tem suas mãos cortadas. O filho levanta a mão para o pai, esse filho merece ter as mãos cortadas. Se fulano arrancou o olho de outra pessoa, a pessoa ficou cega, tem o direito de arrancar o mesmo olho que fulano te arrancou. Por exemplo, o olho direito. O construtor que fez a casa e a casa no outro dia desabou, o que é que um construtor desse merece? Merece ser morto. Era isso que dizia esse código. Fulano roubou um produto e a pessoa recebeu esse produto de roubo, o código vai dizer que tanto fulano que roubou como quem recebeu merece ser morto. Não é vingança propriamente dita, é a noção de justiça que essa galera vai ter, que vai reger essa sociedade. Esse é o famoso Código de Hammurabi. Muito interessante, diga-se de passagem. Bom, depois do reinado de Hammurabi, vão vir outros reis da Babilônia, que eles vão ter, de certa forma, eles vão ter sua força política, etc. Mas esse povo, de certa forma, ele vai ser engolido pelos assírios. Os assírios eram um povo que vivia ao norte da Mesopotâmia, que inicialmente eram simples pastores, mas que no decorrer de sua trajetória política, os assírios vão acabar se tornando povos guerreiros e povos conquistadores. Eles vão espalhar o terror, minha gente. Vão espalhar o terror. É um povo que vai se dedicar efetivamente ao exercício militar. As guerras que os assírios empreendiam contra os outros povos da região, eles vão ficar marcados pela extrema crueldade que vão praticar com os povos derrotados. Os assírios vão construir um dos grandes impérios da Mesopotâmia. Vão conquistar, inclusive, os hebreus, diga-se de passagem. Os egípcios também vão ser conquistados por esse povo. E talvez o rei mais famoso da história dos assírios, vai ser o famoso rei Assurbanipal. O Portão de Está, por exemplo, que é uma das riquezas que existia na região, e outros muros que vão acabar representando, outros murais, vão acabar representando como o rei Assurbanipal era representado, sempre em uma posição bem superior e os outros em posição inferior. Tem uma construção do rei Assurbanipal que mostra, por exemplo, ele caçando um leão. Só que a figura do rei vai ser vista como uma figura divina e sagrada. Tanto é que nessa figura mostra ele numa posição bem superior, tipo um gigante, em comparação aos outros povos, os seus subordinados, numa posição bem pequena, diga-se de passagem. Esse rei vai ser um dos importantes governantes da região da Mesopotâmia. Mais uma vez, esse povo vai construir um império, que esse império vai durar pouco mais de 100 anos. Eles vão ficar conhecidos pela extrema violência, crueldade que vão praticar contra os povos vencidos. Segundo Assurbanipal, teve uma guerra aí que ele acabou empreendendo contra um dos povos da região. Segundo ele teria matado 3.000 guerreiros. Outros ele cegou, cortou as línguas, orelhas, degolou e o restante lançou na fogueira. Os assírios adoravam esfolar os seus adversários. O que é esfolar? É retirar a pele do indivíduo. Mas, de acordo com as pesquisas, os assírios faziam isso com seus inimigos vivos. Eles vão tocar o terror, vão instituir a crueldade como uma maneira de intimidar os povos vencidos. Vários povos que provaram dessa espada, desses assírios, relatam horrores que foram registrados
na escrita desenvolvida na região. No caso, a escrita cuneiforme vai acabar se perpetuando entre essas entre essas civilizações, diga-se de passagem. Mas aquela coisa, bate, até que chega um dia em que os assírios não vão mais aguentar a pressão. Os assírios vão construir um império que vai durar pouco mais de 100 anos. Os caldeus, herdeiros dos amoritas, que os amoritas, não esqueçam, vão formar o primeiro império da Babilônia, vão acabar reagindo a essas conquistas, aproveitando o momento de enfraquecimento dos assírios, que eles vão simplesmente destruir o famosíssimo Império Assírio e constroem o segundo Império da Babilônia. O reinado de Nabucodonosor II, por exemplo, ele vai construir os famosos jardins suspensos da Babilônia, que está enquadrado, de acordo com os relatos de Heródoto, se eu não me engano, como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor vai reinar por muito tempo, que inclusive ele vai acabar conquistando os hebreus, como eu falei no começo desse vídeo, que simplesmente ele vai escravizar os hebreus, que está lá na Bíblia Sagrada, que esse episódio em que os hebreus estiveram sob o domínio, dos babilônios ou neobabilônios, como queiram, vai ficar conhecido como o famoso cativeiro da Babilônia. Que, de certa forma, a Babilônia talvez tenha dado o último suspiro nessas terras chamadas pelos gregos de Mesopotâmia. Porque os persas, que também vão construir um dos maiores impérios da antiguidade, Ciro o Grande, acaba derrotando os povos da Babilônia, conquistando a região e permitindo que os nossos amigos hebreus regressem às terras de Canaã, ou a famosíssima Terra Prometida. Como a gente viu, Mesopotâmia não é um povo, são povos que em diferentes épocas, em diferentes momentos, ocuparam essas terras chamadas pelos gregos de Mesopotâmia. Mas é um povo também, minha gente, que eles vão ter religião. Por exemplo, os povos da Mesopotâmia, eles são politeístas, isto é, acreditavam em diversos deuses. Os zigurates, que eram templos construídos, os zigurates, que eram templos de observação, que eles vão construir, por exemplo, com vários tijolos e escadarias até subir, para se comunicar com os céus. Muita gente acredita que, de acordo com a mitologia da Babilônia, o mais alto zigurate que teria sido construído é o famoso zigurate dedicado ao deus Marduk. Marduk, na mitologia da Babilônia, se eu não me engano, ele é considerado o deus criador do universo. Eles acreditavam, por exemplo, na deusa Ishtar. A deusa Ishtar, se eu não me engano, ela era a deusa da Babilônia do amor e da fertilidade. Que muita gente acredita, alguns pesquisadores, acreditam que o famoso zigurate construído em homenagem a Marduk, muita gente acredita que ali seria a famosa Torre de Babel, tal qual está descrita nas Sagradas Escrituras. O que foi a Torre de Babel? A Bíblia nos conta de que os homens orgulhosos queriam construir uma torre para chegar até a altura dos céus. Deus viu essa atitude, e Yahvé, no caso, viu essa atitude como de muito orgulho dos homens, foi o que ele fez. Ele simplesmente lançou línguas e a galera parou, interrompeu a construção. Por quê? Começou a faltar comunicação. Eles vão falar línguas diferentes que simplesmente vai permitir o quê? Não vai permitir a comunicação entre eles. Deus achou os homens orgulhosos. Construir uma torre que chegasse aos céus foi o que Deus fez. Fez com que cada um, de acordo com a Bíblia, é o que está lá na Bíblia, viu? De acordo com a Bíblia, cada um falasse uma língua diferente e não mais se entendessem e, de certa forma, encerrasse essa construção. Dúvidas é só consultar o livro do Gênesis. Mas muita gente acredita, alguns pesquisadores acreditam que o zigurate, construído em homenagem ao deus Marduk, seria a famosa Torre de Babel. Zigurate, mais uma vez, eram templos com escadarias feitas de tijolos, que serviam também, como eu falei para vocês, de observatórios astronômicos, como nossos amigos sumérios, por exemplo. Eles desenvolveram esses zigurates. Aliás, praticamente todos os povos da Mesopotâmia vão desenvolver esses zigurates, que eram templos ou torres construídas com escadarias de tijolos para homenagearem os seus deuses e também montarem o seu calendário.
que caso vocês não saibam, vão ser os babilônios que vão dividir o ano em 365 dias e 12 meses, que o calendário adotado pelos povos da Babilônia vai ser, por exemplo, aperfeiçoado pelos nossos amigos egípcios. Essas torres de observação zigurates vão servir para o quê? Para a observação dos astros. Os babilônios, se eu não me engano, eles conheciam 5 planetas. É muito importante essa observação da natureza. Esses zigurates ainda hoje estão de pé nos sítios arqueológicos espalhados pelo território do Iraque. O Iraque hoje pega boa parte dessas terras, chamada pelos gregos de Mesopotâmia. Enfim, minha gente, esse foi uma breve explicação sobre esses chamados povos da Mesopotâmia. Obrigado.